Paz e graça a todos, e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro dos vossos corações. Nós vamos fazer uma análise aqui de um trecho de uma palavra pregada por um ancião da congregação que está no Brasil. O que eu quero mostrar aqui para vocês é como a ferramenta que eles utilizam para invadir a privacidade alheia. É isso mesmo. Enquanto a Constituição do nosso país e as leis regimentadas, elas nos dão o direito de nós sermos livres, eles, líderes religiosos, eles pegam uma palavra de 4, 5, 6 mil anos atrás, eles distorcem elas e eles introduzem nos tempos atuais para fazer você andar segundo os padrões que eles querem. Eu vou colocar aqui. O áudio está um pouco ruim, mas aí eu vou tecendo também os comentários, mostrando para vocês aí o que o ancião falou. Ok? Vamos lá. Ele começa já falando, reforçando que é uma pura verdade o que aconteceu naquela época. Né? Ele estava lá, que nem diz o Adam, né? Ele estava lá, ele conhece. Então ele está reforçando que é pura verdade. Vamos lá. O que é pura verdade para ele? Um varão da casa de Levi, quer dizer, era o moço da mesma tribo. Um varão da casa de Levi era o moço daquela tribo. Né? Vamos lá. O moço da tribo de Levi não podia casar com a moça da tribo de Dan e Naftali. O moço da tribo de Levi, ele não podia casar com uma moça de uma outra tribo. Tribo de Dan, Naftali. É isso que ele está explicando. Ok? Vamos lá. De outra tribo. Ele tinha que casar na tribo de Levi. E o moço da tribo de Jesus Cristo não pode casar com a moça de outra tribo. O moço da tribo de Jesus Cristo. Aí eu pergunto, né? Jesus Cristo, ele fez tribo? Onde está escrito que Jesus Cristo fez uma tribo? Qual a Bíblia, qual o trecho que está escrito que Jesus Cristo fez uma tribo? Vamos continuar. Pega isso como ensinamento. Tanto para matar e matar a cidade. Glória ao nome do Senhor. Tem muitas moças casando, irmãos, todos moços de uma tribo aí desconhecida aí para fora. Tem muitos moços casando com muitas moças de tribos desconhecidas. O que ele está dizendo é que existem jovens da congregação que estão casando com jovens de outras igrejas, de outras religiões. Ele fala que é de outras tribos, certo? Essa é a forma de segregar dele, né? Vamos lá. Não dá certo. Não dá certo. Não dá certo. Não dá certo. Desconcerta a caminhada, desconcerta a vida espiritual. Então é um assunto material, carnal, entre uma pessoa e outra. Ele fala que não dá certo no assunto espiritual. Não dá certo. Esse varão da casa de Levi casou com uma moça da tribo de Levi. Era da casa. Irmão, bendito o nome do Senhor. Bom, e aqui eu encerrei aquele trecho. O que eu quero colocar para vocês é o seguinte. Nós temos uma lei no nosso país, certo? A Constituição nos deixa claro e evidente que nós somos livres. Nós somos livres para expressar nossa opinião, nós somos livres para decidir o que nós quisermos da nossa vida. Nós somos livres diante a Constituição e as leis do nosso país. Inclusive, até hoje eu estava lendo aqui um artigo da lei, para vocês terem uma ideia, que eu gostaria até de trazer para você, que inclusive é um tema que a gente vai abordar daqui uns dias, sobre violência psicológica, que é muito importante vocês lerem que foi aprovada uma lei, que é a lei número 14.188, que criminaliza a violência psicológica, porque nós somos livres também, até na parte psicológica, certo? Se nós quisermos dar uma opinião, não tem quem que possa falar que nós estamos errados. É a nossa opinião, acabou.
certo? Nós podemos divergir, mas nós não podemos, por exemplo, sofrer ameaça, constrangimento, chantagem, ridicularização, limitação do nosso direito, entendeu? Então o crime ele pode acontecer mediante a tudo isso, certo? Então, por exemplo, o ancião líder religioso, esse que está pregando, não conheço, nem quero. O que ele coloca aqui que eu posso introduzir nessa lei aqui? Vamos lá. Manipulação, tem aí? Tem manipulação. Meu modo de ver. Ele pega algo que aconteceu 5, 6 mil anos atrás, de uma sociedade da época, ele traz para a nossa época falando, você tem que seguir isso. Mas ele está manipulando. Ele está manipulando algo e trazendo para que aquelas pessoas possam acreditar naquilo que ele está falando. Então, quer dizer, pessoas da congregação só podem casar com pessoas da congregação. Se você, por exemplo, casa com uma pessoa da congregação e você vai lá diante do líder religioso falar com ele, olha, meu marido, ele está me espancando. O que o líder religioso ele vai fazer? Ore a Deus, conforme nós escutamos várias vezes nas palavras. Entrega na mão de Deus. Deus sabe, Deus conhece. Meu marido tá bebendo, tá fumando, tá usando droga, tá andando armado, tá. Entregue na mão de Deus. Deus sabe de tudo, Deus pode libertar, Deus conhece. Então vou fazer uma visita lá em casa lá. Não, eu vou orar a Deus para ver se Deus prepara, para ver se Deus coloca de eu ir lá. Caso eu não apareça, irmã, já deixo claro para a irmã que eu estou orando a Deus pela irmã e Deus fará uma obra. A irmã vai lá, separa do caboclo, que tá. Ela chega lá com a carta de divórcio nas mãos dele, dos anciãos, e fala, olha, me separei do caboclo porque não tem como. O ancião vira para ela e fala assim, então, mas você está sem liberdade porque você não poderia divorciar porque segundo a lei, então quer dizer que a salvação é pela lei, não é pela graça. Salvação é pela lei. Não, é que segundo aquela lei que Jesus falou antes da cruz, ao qual ele vivia debaixo de uma lei de Moisés, aquela lei que nós ainda estamos servindo ela, aquela lei fala que você não poderia, mas você não pode. Aí eu pergunto, o que tem a ver a minha liberdade cristã de eu chamar um hino, de eu testemunhar, de eu orar, de eu pregar, de eu servir a Deus que é Espírito, com algo carnal que eu faço nessa vida? Então eu estou dizendo que o céu é constituído pela matéria, não é pelo Espírito. E que Deus não é Espírito, Ele é carne. Não tem nexo, não fecha, não casa. Essa conta ela não casa. Essa conta não casa. Então você segue a lei de Moisés. Você está debaixo da lei servindo a uma lei e não servindo a Cristo. Porque Cristo, ele age no Espírito e não na carne. O próprio Cristo, Jesus de Nazaré, ele falou que o reino dele estava dentro de nós. Como que o reino dele pode ser material estando dentro de nós? E o próprio Jesus de Nazaré falou, né, que o reino dele era paz, era harmonia. E paz não é tangível, ele é espiritual. Entende? Então, aí nós entendemos que existe por exemplo, algum controle, ameaça, por exemplo, nessa fala que ele coloca aqui. É claro que existe. Se você for observar, o líder religioso, a partir do momento que ele fala assim, olha, se você casar com uma pessoa de outra tribo, não dá certo. É como se você estivesse perdendo as benções de Deus. O que ele está colocando ali é como se você perdesse a benção de Deus. Então é uma ameaça. Você se sente psicologicamente ameaçado por isso. Poxa, então quer dizer que se eu me desviar daquilo que ele está falando, eu vou perder uma benção. Então eu tenho que continuar nesse redemoinho chamado religião, e aonde eles entram e invadem o seu íntimo, a sua intimidade. E eles violam uma lei. É uma lei constitucional e agora criminalizou essa lei aí, número 14.188. Aqui nós temos o constrangimento, nós temos o isolamento. Então quer dizer que você só tem que ser só daquele grupo.
aqueles outros grupos ali não te pertencem. Você não pode mais viver no meio de uma sociedade, no meio de pessoas. Não, você tem que viver isolada só naquele grupo segregativo que é a sua religião. Então isso também pode ser caracterizado ou não. Se eu tiver errado, vocês podem vir aqui nos comentários e podem colocar, ô Michel, acho que você errou nessa questão, mas nós estamos abertos à opinião também. Mas isso que eu estou colocando para vocês é uma opinião minha, né? Então, limitação do direito. Aqui, ó, a violência psicológica ela também vai nessa questão de limitação do direito. Então você tem o direito, como cidadão, como pessoa, como ser humano, de casar com quem você quiser. Porque o casamento é de ordem material. E eles colocam que não, tem que ser dentro daquela denominação. Inclusive tem tópico de ensinamento falando sobre julgo desigual. Entende? Inclusive tem ensinamentos falando para você buscar a palavra, mas também tem ensinamento falando para você não buscar mais a palavra. Então existia uma época onde eles ensinavam a mocidade, inclusive ensinam até hoje lá nas reuniões de mocidade, a conhecer somente a pessoa de lá de dentro. Então você conhece aquela pessoa, busca-se uma palavra de confirmação. É Deus que está falando na boca do seu servo, que é o anjo, que eles colocam, tem tópico de ensinamento falando que eles são anjos de Deus. São anjos de Deus. E eles, aquelas pessoas que estão lá dentro, tem que bater continência. Bater continência é reverenciar, né? Então, você vai lá buscar uma palavra na boca daquele homem. Aquele homem tem, vamos supor, tem 20 casais buscando uma palavra ali. Você ouve uma confirmação falando, confirma o teu casamento. Lá na frente existe uma situação ali de agressão, por exemplo. Eles falam para você, não, entrega na mão de Deus porque foi Deus quem confirmou, Deus sabe de tudo. Deus conhece tudo. Então vai lá passar comigo um dia lá com o caboclo lá. Ah, não, eu vou orar a Deus e Deus sabe de todas as coisas. É assim. Mas a confirmação não foi na boca dele? Por que ele não garante depois? Ele não garante porque não foi Deus que falou na boca dele. Porque como é que Deus vai confirmar 20 casamentos de uma vez só? Como assim? 20 pessoas foram buscar um casamento. Todas foram confirmadas. E aí existe o desligamento do casamento, eles julgam a mulher. A mulher está errada. O homem pode ter sido até infiel, mas a mulher está errada porque ela foi buscar a lei. Quando você busca a lei, aí eles usam a coisa a favor deles. Por quê? Porque a igreja é lugar de santos. E não pode ter, segundo o olhar deles, não pode ter uma situação ali que possa vir a manchar o nome da congregação. Então o que eles fazem? Não, eu estou tirando a tua liberdade até a segunda ordem. E a segunda ordem nunca acontece. Eles nunca vão voltar para a pessoa e falar assim, olha, eu estou te devolvendo sua liberdade. Entende? Só se a pessoa botar as caras à tapa e falar assim, não, eu tenho liberdade sim. Porque o que tem a ver o espiritual com o material? Não tem nada, não tem nexo. Você começar no espírito e terminar na carne, ou começar na carne e terminar no espírito, não tem nexo. Ou começa no espírito e termina no espírito, ou se vai falar coisas materiais, vamos lá na matéria. Mas aqui está muito claro. Limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro método. A pena de reclusão de 6 meses a 2 anos de multa, e assim por diante. Isso está sendo integrado na Lei Maria da Penha, tá? Que é na Lei 11.340 de 2006. Isso aqui foi sancionado, foi aprovado e criminalizado, tá? Então, assim, a violência psicológica, isso no lado feminino, agora está vindo para o lado masculino também, é muito interessante isso. Porque você tem direito a você questionar, você colocar a sua ideia, a sua opinião, porque você tem valor, você tem dignidade. A fé é sua, não a fé dos outros. Você não pode viver a fé de outras pessoas. Você não pode viver a fé de Moisés. Você não pode viver a fé de Elias, de Eliseus e tanto. Você não pode viver essa fé. Você tem que viver a tua fé. A tua fé te salvou. Então viva a tua fé.
Entende? Então esse áudio que eu coloquei aqui para vocês, ele colocando sobre a questão do casamento, que você tem que só se casar com as pessoas de lá de dentro, isso não existe diante da lei, porque ele está invadindo uma privacidade sua. Agora, no dia que der algum problema no teu casamento, não leve para eles, porque eles vão jogar isso na tua cara. Isso é fato, eles vão jogar isso na tua cara. Foi você que decidiu, foi você que quis. Mas quando você tinha buscado a palavra, na época das confirmações de casamento, que você tinha buscado a palavra, ele também jogava também a mesma coisa na tua cara, não foi você que quis. Foi você que foi lá buscar a palavra. Entende? Então se é para ter uma coisa ou outra, eu sou mais decidir eu, a minha própria vida. E não ser boneco de ninguém, não ser chantageado por ninguém. Entende? Então esse áudio aqui, ele fica aqui como um exemplo. Repassem isso para os jovens, para eles terem autonomia na vida deles. Eu vejo vários jovens hoje, os pais decidindo a vida deles. Os anciães, os líderes religiosos decidindo. Eu vejo no meio do povo, obviamente que não são todos, mas eu vejo uma gama ali de santos casamenteiros, falando assim, desde da época da juventude, da criancice daquela criança, já falando, olha, meu filho vai casar com a tua filha. E já fazendo já em lance matrimonial antes do negócio. E aí acontece algo lá na frente que o fulano não casou com o Beltrano, mas fica armazenado na mente daquela pessoa. A pessoa casa com um terceiro, mas fica armazenado o que o pai e a mãe falou lá na juventude, era pra você ter casado com fulano, é pra você ter casado com fulano. E isso dá um agravo psicológico na mente da pessoa. E aí acontece as catástrofes, as desavenças dentro do casamento. Entende? As limitações. Então, isso que eu quero mostrar aqui para vocês, uma violência psicológica, isso não vai só em questão de um matrimônio, vai em toda a cidadania. Se você no teu trabalho você está sofrendo uma violência psicológica com o seu chefe, você tem que denunciar isso ao RH. Se, enfim, em casa você está sofrendo uma violência psicológica com o teu marido, com o teu cônjuge ou com a tua esposa, você tem que denunciar sim. Tente uma conversa amigável, coloque seus pontos de vista, não gostei disso. Eu acho que o meu limite ele vai até você a partir do momento que o teu limite vem até mim. Então quais são os teus limites? Eu tenho que entender os seus limites para você entender os meus limites. É assim que funciona a regra de cidadania e o respeito para com o teu próximo. Entende? Mas quando eu imponho a você que você tem que casar com aquilo, só com aquele grupo, eu estou invadindo a tua privacidade, estou colocando ordem na tua vida particular. Isso não pode acontecer. Então tomara que esse líder religioso ele escute esse conselho e que ele venha repensar que as leis de lá de trás não servem mais para o nosso tempo. Nós vivemos na graça. A graça é o seguinte, o favor imerecido não é retirado mais da pessoa. Cristo morreu uma vez só e não vai morrer de novo. Então essa graça não vai ser retirada mais. Nada nos separará do amor de Cristo. Agora nós temos que viver bem com o nosso próximo aqui. Mas nada não vai mais desligar nós do amor de Cristo. Porque nós já estamos unidos nele no Espírito. Ele veio religar nós. Adão estava desligado até as épocas de Jesus. E Jesus veio para cumprir essa questão aí do religamento aí. E para fazer toda essa maravilha que foi feita na nossa vida espiritual. Então, são esses trechos. Então vocês vão lá na violência psicológica, tá, pessoal? Dá uma olhada lá. E eu vou abordar isso muito aqui no meu canal. Eu vou trazer isso muito para o meu canal. Porque eu acho que as pessoas elas precisam entenderem que mediante a lei nós somos livres. Nós temos os nossos direitos e deveres como cidadão. Mas mediante a lei nós temos total liberdade de escolha. E nós não podemos abrir mão dessa nossa liberdade. Se foi nos dado, é porque nós temos direito. Certo? Cristo morreu por nós, foi por todos nós, por toda a humanidade. Não foi por um grupinho de pessoas, foi por toda a humanidade. Então, se ele morreu por nós, então é um direito meu me considerar como livre. E é um direito meu também considerar toda a humanidade livre.
Porque foi um que morreu. Não foi a congregação, não foi a Assembleia, não foi a Deus e Amor, não foi a Universal, não foi o ancião, não foi o pastor, não foi o presbítero, foi Jesus Cristo, foi um homem. Então, todos aqueles que estiverem sofrendo violência psicológica, denunciem, vão lá, falem para a pessoa, olha, eu não concordo com isso. Entende? Então, todas as vezes que você estiver passando por essas situações de ameaças, pessoas tentando te controlar, aqui ó, também inclui no Código Penal o crime de violência psicológica contra a mulher a ser atribuído a quem causa dano emocional que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar e controlar suas ações comportamentais, crenças e decisões. O crime pode ocorrer por meio de ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro método. Tá certo? Então isso, a mulher ela tem esse direito, o homem também tem, nós temos esse direito, tá pessoal? Então nós não podemos viver em pró de outras pessoas colocar regra. Pessoa fala pra gente que não pode usar barba. Eu não posso usar barba por quê? Pessoa fala pra mim que eu não posso usar um short. Por quê? Por causa da lei de Moisés. Mas a lei de Moisés não falava isso. Não tinha nada a ver usar um short. A pessoa fala que a mulher não pode usar calça, mas a lei, mas lá atrás não era falado isso. Não era, por que eu tenho que seguir isso? Aquela lei já foi cancelada. Nós vivemos na lei do nosso país. Por que ela foi cancelada? Porque um morreu por nós. Hoje nós somos livres para nós fazermos aquilo que nós achamos melhor para nós. Obviamente que respeitando o nosso próximo, amando o nosso próximo e vivendo numa vida de dignidade. Mas nós temos que entender isso. Certo? E viver a nossa vida como... assim, eu costumo dizer até para o meu filho, né? Viver a nossa vida com intensidade, com amor. Fazer da nossa vida um conto que a gente possa, no futuro, contar para o nosso filho. Olha, filho, valeu a pena ter vivido. As minhas experiências foram essas. Qual o legado que eu vou deixar para o meu filho? Um legado de liberdade para ele poder ser uma pessoa de opinião no futuro? Ou ser mais um boneco na mão do sistema, manobrado pelo sistema? Eu não quero isso para o meu filho não, tá bom? Deus abençoe a cada um. Paz e graça a todos.